Amém. Graça e paz a todos os amigos e irmãos. Estamos iniciando mais um programa Novo e Vivo Caminho. Hoje em um formato diferente. Hoje nós estamos aqui, iremos fazer aqui, contar um testemunho. E desde já quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando aí. Desde já eu quero agradecer a você que está ligado aí, que Deus possa abençoar. Hoje eu tenho aqui uma belíssima companhia, amém, da minha esposa, relembrando os programas pela manhã, a qual a gente fazia aí diariamente pelas manhãs, e ela era minha companheira ali também no programa Novo e Vivo Caminho. E hoje ela está de volta aqui, excepcionalmente, para que a gente possa contar, amém, um grande testemunho que nós tivemos nesses últimos dias da parte do Senhor. Então fique ligado aí, você que já está entrando aí através do Facebook, eu quero te fazer um pedido. Compartilhe esta live, compartilhe este programa aí nos seus grupos que você faz parte. Os irmãos da igreja, compartilhe aí no grupo da igreja, mande nos grupos da família, para que a gente possa alcançar mais vidas através desse testemunho nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui está minha esposa. Amém, irmãos. Embelezando este programa, amém? Tava na hora. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos, graça e paz a todos, né? Com muita alegria que nós estamos aqui, num dia um pouco frio, corrido, né? Mas que nós separamos para contar um pouco desse testemunho, né? Porque eu falo pro Felipe que eu não consigo contar as coisas sem detalhe, mas eu tenho que resumir. E Deus vai me ajudar. Porque Deus é muito bom, foi bom conosco e retribuindo isso, a gente quer contar para os irmãos o que aconteceu naquele dia e edificar a vida dos irmãos, né? Às vezes você tá aí esperando uma resposta do Senhor nesse dia, talvez o Senhor fale com você através dessa live, em nome de Jesus. Glória a Deus. E como é de costume, nós queremos saudar aí os irmãos que deixam a sua saudação nos comentários. Amém? Então, já faz menção aí de quem entrou na live, quem já mandou a saudação aí, para que a gente possa também retribuir a saudação nessa noite. Amém? Deus abençoe aí a Lê, a Alessandra, Glória o irmão a Deus. Luiz, Deus abençoe o irmão Edson Ferreira, a dona Arlene... Edinho, Deus abençoe, Edinho. Amém. A dona Arlene também tá aí, a Silvia, a minha sogra, a dona Vânia, com certeza meu sogro também deve estar do lado dela, a Tiara também já tá aí. Tem 10 irmãos aí que ainda não se manifestaram, a irmã Maridalva também, que Deus abençoe. Glória a Deus. E vamos seguir aí com o programa. Deus abençoe a cada um que deixou a saudação aí, vocês são muito bem-vindos entre nós. Este programa é o programa Novo e Vivo Caminho, amém? Uma realização do Ministério Reino, Amor e Graça para edificar a sua vida, edificar a sua casa. Deus abençoe a cada um dos irmãos que citaram o nome aí. Deus abençoe sua casa. Alessandra, William, Deus abençoe vocês. Irmã Silvia, minha mãe, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Edinho, Deus abençoe Edinho, amém? Irmã Arlene, Luiz, a Leni, o Vitor, Deus abençoe cada um dos irmãos. A irmã Maridalva, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Irmão José tá ligado aí também, vamos mandar aí um alô para ele. Deus abençoe, irmão José, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Então hoje nós vamos aqui contar um testemunho. Nós separamos esse momento, amanhã é feriado e nós reservamos especialmente para que os irmãos pudessem acompanhar o testemunho que nós tivemos do nascimento da nossa caçula, amém? A nossa filha caçula, Maitê. Para os irmãos que não sabem, nós temos 3 filhas, nós somos abençoados com 3 meninas, o Senhor foi bondoso para conosco. A Mariana, a mais velha, é uma bênção e serve ao Senhor, louva na casa do Senhor. A Manu também, de 9 anos, também se interessa pelo louvor, por estar ali com as crianças, já ajudando em tudo que pode. E, recentemente, há 2 meses, nós tivemos a Maitê. E é justamente o testemunho dela que nós vamos contar nesta noite.
Então nós paramos um pouquinho dos estudos e vamos hoje contar testemunho, o que o Senhor fez, o milagre que o Senhor fez através da nossa filha caçula. E alguém diz assim, olha, Deus só pode usar alguém maior de idade, Deus só pode usar alguém grande, né, para operar milagres. E na minha vida eu já sei, desde pequeno o Senhor começou a usar a minha vida quando eu vim ao mundo e havia uma promessa sobre a minha vida. E com a nossa filha não foi diferente. O Senhor começou a usá-la, a mostrar os milagres, as maravilhas também do momento a qual ela veio ao mundo, né? Então, é isso que nós vamos contar aqui nessa noite. Antes de começar, eu quero deixar um versículo, amém? Fazer menção aí também da Janaína. Deus abençoe, Janaína, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco nesta noite. O Alex, a Cecília, essa família abençoada, vocês são bem-vindos aqui entre nós nessa noite, em nome de Jesus. Fazer uma oração. Amém. Antes de lermos a palavra, vamos orar para iniciarmos essa live. Amém? Amém. Pode orar? Vamos orar? O desejo do nosso coração de verdade não é simplesmente contar um capítulo da nossa vida apenas para abrir para os irmãos, enfim, é que realmente a sua vida seja edificada, né? Demorou algum tempo para mim entender, então, quando Deus falou comigo através do nascimento da Maitê e com tudo que aconteceu ali no dia, o Senhor me edificou muito. Glória a Deus. Então, esse é o desejo do nosso coração. Até porque das meninas também nós temos alguns testemunhos, enfim, coisas que elas viveram e presenciaram, que também é milagre da parte de Deus. Mas hoje nós vamos contar da Maitê. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigado, Jesus, por esse momento que o Senhor separou, Jesus, que o Senhor preparou, Deus. Obrigado, Já fazem Deus. 2 meses que nós estamos desejosos para compartilhar com os nossos amigos esse testemunho de vida, Pai. E nós queremos hoje declarar o teu nome, declarar as tuas maravilhas através desse testemunho. Sim, Deus. Que através das palavras aqui faladas, o Senhor possa tocar nos corações. E que o Senhor possa, com teu Espírito Santo, convencer mesmo o coração do homem, Deus, de que o Senhor realmente é maravilhoso, que o Senhor é bondoso e que o Senhor faz milagres acontecerem. Deus, em nome de Jesus, toca nos corações, que seja edificante para cada filho teu que está assistindo, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E para iniciar esta live de hoje, esse programa, eu quero deixar um salmo para meditação de toda a igreja e de todos os irmãos que estão acompanhando. Abra comigo aí a sua Bíblia no Salmo 46. Você aí que pode, que tem no celular, que tem a Bíblia impressa aí perto de você, abra comigo e medite neste salmo em nome de Jesus. Salmo 46. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Amém? Talvez essa palavra aqui já tenha endereço certo. Talvez não. Eu tenho certeza que este versículo tem endereço certo. É para você. Deus é. Amém? Ele não deixa sombra. Ele não deixa dúvida. Aqueles que o servem devem ter essa certeza. Deus é. O que ele é, salmista? O salmista Davi aqui dizendo: Deus é. Na verdade, isso aqui são os filhos de Corá. Não é nem Davi dizendo, é os filhos de Corá dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha que maravilha! Ele não é só apenas um refúgio. O refúgio que é? É aquilo que você pode se esconder. É aquilo que você pode se abrigar. Mas ele não é apenas o nosso refúgio. E talvez nessa noite você esteja precisando de um refúgio. Porque talvez as acusações estão vindo, talvez as palavras de maldição, palavras de tristeza, palavras de desânimo estão sendo lançadas contra a sua vida.
e você esteja precisando de um refúgio, eu quero te lembrar nesta noite que o Deus a qual você serve é o teu refúgio, Amém. é o nosso refúgio. Amém. E ele não é apenas refúgio, ele é fortaleza. Aleluia. O que significa isso? O que significa que alguém olha para nós e não entende o quanto nós estamos guardados, o quanto nós estamos fortes. Por quê? Porque a nossa força não vem de nós, o nosso empenho, ou a nossa dedicação, ou a nossa fortaleza não vem de nós mesmos. Quando alguém olha, vê Jesus, vê Deus, porque ele é a nossa fortaleza. Então, nesta noite, nunca se esqueça disso. E esse versículo foi verdade em nossas vidas. A Bíblia vai dizer, e aqui o salmista ele termina esse primeiro verso dizendo que ele é o socorro bem presente no dia, na hora da angústia. Eu não sei por qual dia você está vivendo, mas se for o dia de angústia, eu quero te lembrar, e a palavra de Deus nos lembra nesta noite, que Ele é o socorro bem presente. Aleluia. Tem socorro para a tua vida, tem socorro para a tua casa, Aleluia. tem socorro para a tua família nesta noite, tem socorro para a tua história. Aleluia. Porque ele é o socorro bem presente. Ele não é como aquele nosso amigo que bate nas costas e diz: tamo junto, conte comigo. E na hora que aperta as coisas, cadê aquele que estava junto? Cadê aquele que podia contar com ele? Sumiu. Por quê? Porque o homem falha. O homem, ele tem as suas limitações. Mas Deus não. Deus não desampara nenhum daqueles que confiam nele. Amém? Então nós vamos contar aqui nesta noite que o nascimento da Maitê, nosso Deus, foi um socorro bem presente no dia em que nós passamos pela angústia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a Antônia, que entrou aí também na live. Amém. Que Deus te abençoe, fortaleça. Também o Irã. Deus abençoe, Irã. É um prazer tê-lo conosco aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, Amém. em nome de Jesus. Amém, amém. E Deus foi e é o socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Então fique ligado. A partir de agora nós vamos ouvir como foi o testemunho, o que aconteceu, o que o Senhor fez em nossa vida através do nascimento da nossa caçula. Amém? Não quer contar não, pai? Não, você fala mais bonito. Ai, meu Deus. Embeleza a live. Só que eu choro. Amém. Ele contou o salmo, ele já falou o salmo aqui, eu já me fui para aquele dia. É incrível, né? Porque é muito bom a gente relembrar das coisas que o Senhor fez, mas dá um arrepio às vezes na pele, né? De viver tudo aquilo de novo. E eu falo, Jesus, se possível for, a parte de mim, né? Mas o Senhor sabe, né? De todas as coisas. Para quem não sabe, rapidamente, alguns irmãos aqui devem saber que em janeiro do ano passado nós acabamos de perder um bebê e ficamos bem arrasados até o Senhor concluir no nosso coração e confortar os nossos corações, não com a vinda da Maitê, mas de falar, de confortar mesmo com a presença dele, né? Com a maneira dele de colocar, de mostrar pra gente que do jeito que ele faz é melhor, que do jeito que ele faz é bom, né? E feito isso, então, acontecendo todo esse episódio, em 5 meses depois, eu fiquei grávida da Maitê, que foi uma bênção, né? Nos alegramos muito, a princípio ficamos bem assustados, né? A Mari também ficou, mãe, será que vai pra frente? Será que vai acontecer? Mas eu sabia que o Senhor estava nesse negócio, né? E eu sabia que tá tudo certo, os irmãos conseguem me ver, mas amém. Tá tranquilo? É mais pra eu contar mesmo. E
aconteceu que eu tive uma gestação muito tranquila, assim, no sentido com relação a bebê, né? Porque eu tive alguns problemas na gestação, alguns problemas de mulher, né? Eu tive algumas dificuldades, apesar de eu ser nova, tudo, já tive 2 partos e tudo mais, mas essa gestação foi uma gestação um pouco mais difícil pra mim, até eu acredito que foi a questão mais psicológica também, porque eu tinha acabado de perder um bebê, então eu não sabia se tudo ia acontecer de maneira normal, enfim. Foi bem difícil pra mim a gestação em todos os sentidos, principalmente psicologicamente falando. E eu tive algumas dificuldades também. Porém, com a bebê foi tudo tranquilo. E eu louvo ao Senhor, eu não sei se essa live vai até ela, vai chegar até ela. Um anjo de Deus que o Senhor colocou na nossa vida, que chama Marli, né? Ela é amiga e ela é mãe da nora da Rose, que é mãe do nosso cunhado Cauê, né? Então, assim, Deus preparou a vida dela, minha cunhada Thalita, que, né, estendeu isso e fez a ponte entre eu e ela, e eu consegui fazer todas as ultrassom da Maitê, praticamente todas morfológicas, eu consegui ter acesso a ultrassom, assim, com muita facilidade. Se eu fosse pagar isso, só o Senhor poderia pagar pra mim, porque foi um presente de Deus mesmo. Então, assim, do meio ao final eu passei a fazer até 2 ultrassons por mês, ou seja, tava tudo ótimo, irmãos, assim. Tudo normal, Tudo né? normal, né? Foi tudo tranquilo e a palavra do Senhor diz que nós fazemos planos, mas é o Senhor quem firma todos eles, né? Glória Então, a assim, Deus. todo mundo que vinha perguntar como é que vai ser, falei, irmãos, vai ser normal, porque eu sou corajosa, me achando, né? Porque eu sou corajosa e eu já tenho 2 filhas de parto normal e vai ser super tranquilo e vai dar tudo certo e eu já sei como que é e assim, quem conhece a família da minha sogra sabe que chega no finalzinho, elas começam a se desesperar, né? Então, a Thalita, todo mundo, não, você precisa fazer ultrassom, precisa ver se tá tudo certo. E a gente sabe, né? Minha sogra tá aí na live, né? Teve 6 filhos, enfim. A gente sabe qual é o momento certo, né? Que a gente tem que ir pro hospital, que a gente já sente que vai nascer e tudo mais. Então, assim, eu tava super tranquila, né? Minha cunhada Tati ainda estava aqui, me levou em um outro hospital, eu fui cadastrada. Tava tudo certo, irmãos, pra fazer um parto normal. Tudo ótimo, tudo maravilha. Chegando nas últimas semanas, eu passei a ir pro hospital com mais frequência, pelo menos de 1 a 2 vezes, né? Na semana, assim, na semana que eu tive ela, eu fui acho que umas 3 vezes pro hospital, porque é normal, é procedimento, e algumas vezes eu voltei, outras vezes eu fiquei até um pouco mais. Na última vez, na penúltima vez eu vim embora pra minha casa muito triste, com o coração muito apertado. Minha sogra tava muito chateada porque os doutores falaram, eu fui examinada e o doutor falou assim: olha, moça, você pode ir pra casa, porque essa sua criança aí vai demorar uns 5 dias pra nascer. Então você pode ir tranquila, você fica em paz. Eu já tava dentro das 40 semanas, acho que eu já tava, não, eu tava dentro das 41 semanas e 3 dias. Não era 43 dias, era 41 e 3 dias. E aquilo começou a apertar o meu coração, porque a gente sabe que, né, ainda até as 42 semanas é algo normal, mas já corre alguns riscos para bebê, né? Do cordão, se enroscar e tudo mais. Então eu já fiquei mais preocupada, porém em paz, porque eu sabia que era assim. E naquela noite, as minhas filhas dormiram na casa da minha sogra e a minha sogra ficou muito inquieta, né? Só que ela fez de tudo também para eu ficar calma, porque se eu ficasse desesperada, poderia ser mais prejudicial. E ela me acordou de manhã, né? Ela ligou perguntando como eu tava, porque eu fiz como o médico disse. Eu vim para casa, eu fiquei no banho quente, eu fiz tudo conforme ele disse e fui dormir com mas muitas dores mesmo, eu tava bastante mal. E eles me colocaram uma medicação que sumiram as minhas dores ao decorrer da madrugada, então eu consegui dormir bem. E aí de manhã minha sogra me ligou por volta de umas 9 horas e ela falou assim: Daiane, vai pro hospital. E eu falei assim: eu não vou, dona Vânia. Eu até fui um pouco rude com ela, porque eu falei assim: eu tô cansada, né? Eu preciso descansar e tá tudo bem. Se o médico falou isso, é porque ele é médico, ele sabe o que ele tá falando.
E eu tinha certeza que era Deus usando ali a vida dela. E ela falou assim, Daiane, vai pro hospital porque essas coisas não tá normal. E eu já tive parto normal, eu sei como é. Só que eu estou inquieta, vai, faz a sua parte. E algo que ela me disse, e eu assim, tentando argumentar com ela, e ela falou algo pra mim, falou assim, vai, porque se acontecer alguma coisa, ela bem tranquila, serena, você não vai se perdoar. Nossa, aquilo foi pra mim, né? Então eu falei, amém, Jesus, eu levantei e fiz a minha parte. Ah, isso a gente tinha chego de madrugada, né? Sim, eu tava cansada. Nós havíamos passado o dia anterior, o dia 11, a parte da noite, todo no hospital. E chegamos em casa por volta da 1 da manhã, por aí, cansados, né? E decepcionados. Decepcionados, porque ela estava com dor, ela estava passando muito Não, eu mal. já tava com contrações, né? E é estressante, né? Esse caminho é estressante, essa dificuldade, ter que passar pelos exames e toda vez ali médicos diferentes. Então é um momento difícil. Então era a segunda vez que a gente consecutiva que a gente tinha ido e voltou frustrado e ainda com essa fala de que ainda Debochada, viu, irmãos? demoraria Debochada. uma semana. Então, quando a gente acorda pela manhã, no dia 12, nós estávamos bem tristes, né? Bem chateados, porque estávamos esperando, né? Que se demoraria aí mais uma semana para se concretizar o Que nascimento na dela. nossa Então, mente, era mais uma semana de dor, de nossa, sofrimento, porque não é algo fácil, né? As irmãs aí que já tiveram filhos sabem que os momentos que antecedem o nascimento são momentos de dores. Por isso até a Bíblia vai comparar a volta de Jesus com a mulher que está para dar à luz, que são momentos de dores, são momentos de dificuldades. E é isso que a gente estava vivendo, sim. aquela apreensão, né? Então, isso levando para nossa vida em outras áreas também, muitas vezes nós achamos que vai demorar ainda mais. Alguém olha para nós e diz: olha, vai demorar ainda mais uma semana, vai demorar ainda mais um ano, vai demorar, vai ficar nessa aí mais 10 anos, né? Então o homem, ali o médico representa os homens em muitas áreas da nossa vida. Eles querem decretar Sim. como será. Porque eles são médicos, então a gente tem que, né? Eles são os especialistas. Os especialistas querem decretar o quanto vai demorar a mudança da nossa vida, o quanto vai demorar o momento que estamos vivendo, mas a gente vai ver aqui que a última palavra vem de Deus. Amém? Guarda isso aí na sua vida aí já, ó. Guarda aí para tua história essa parte do testemunho. A última palavra vem de Deus. Sim. O médico, o especialista, talvez te disse, o advogado, o doutor, talvez te dê um prazo aí que aos teus olhos você diz: meu Deus, é muito tempo para mim, é muito tempo permanecer nesse sofrimento. Mas a última palavra vem do médico dos médicos. A última palavra vem do doutor dos doutores. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí acordou pela manhã. Como foi dia 12 pela manhã? Vamos continuar aí. E aí, dia 12, importante, eu acordei, né, com essa ligação da minha sogra, então, que eu tenho certeza que ela estava, não que eu não estivesse, irmão, sensível à voz de Deus, é que assim, e também não era uma ansiedade, é que eu estava realmente com dores, né, como o pastor falou, você chega nos últimos dias, não é nem ansiedade mais, é um momento de exaustão, eu já estava mesmo com contrações, minha sogra sabe, a gente estava fazendo as lembrancinhas da Maitê, e eu tive que sair correndo para ir para o hospital no dia anterior, à noite, que foi nesse dia da frustração. Então, assim, eu tava com dor mesmo, eu só queria mesmo, e eu tinha certeza que ela ia nascer naquela madrugada, eu tinha certeza. Nós achávamos.
Conclusão, acordei de manhã, ela falou comigo, fui, tomei banho. E o Felipe, ele tem o costume aqui, louvado seja Deus pela vida dele, ele faz o café da manhã aqui na minha casa todos Glória os a dias. Deus. Ele é uma bênção nessa parte. Uma delícia, diga-se de Uma passagem. delícia, né? Quando eu faço, as minhas filhas falam, nossa, a mãe fez Não, café. é bom também, é uma delícia. Mas aqui é ele que faz, eu tenho certeza que é com prazer. E ele tava fazendo o café e ele subiu pra me levar o café e ele falou assim, então você resolveu ir? Eu falei, sim, só me dá um tempo pra eu me trocar e nós vamos, né? A Kombi do meu sogro tava aqui e nós íamos, então, direto, sem passar pela minha sogra. Até porque as meninas não estavam aqui. E antes disso, eu sempre, né, eu tenho o costume de fazer um devocional ainda no momento que eu tô ainda no meu quarto, todos os dias, pelo menos uma oração, nem que seja rápida. E naquele dia não foi diferente. Eu tomei meu banho e antes de me trocar, eu sentei na cama e fiz uma oração. Eu me prostrei de joelho, eu falei, Senhor, e eu chorava, eu falei, Senhor, eu tô cansada e o Senhor tá vendo. Só que eu não tô tentando demonstrar, mas eu também estou preocupada. Só que eu não quero demonstrar preocupação, até porque eu sei como as pessoas são e eu não quero deixá-las mais desesperadas. Eu quero estar em paz. E eu falei isso até uma vez pra Tiara, né? Eu falei, eu queria ter uma gestação tranquila. Eu queria ter o prazer de ter uma gestação mais tranquila, apesar dos problemas, né? E eu não tive isso em nenhuma, pra falar a verdade, né? Sempre aconteceu algo ou outro, mas o Senhor sempre deu livramento. E eu orei ao Senhor aquele dia e eu falei, Deus, por favor, prepara ali um médico sábio que me ajude, que me atenda, me aceite e me dê o socorro ali que eu preciso. O Senhor é o Deus que pode preparar todas as coisas. Ainda que os médicos estejam preparados, ainda que os médicos sejam estudados e tudo mais, é o Senhor quem forma todos eles. Glória a Deus. Então, me ajuda, Senhor, porque o Senhor sabe que eu estou no meu limite. Amém. E aí, eu ganhei um livrinho, coisinha de velho, irmãos. É um livrinho do pastor Hernandes Dias Lopes. Quem me deu esse livrinho há muitos anos atrás foi minha cunhada Thalita. Muito tempo atrás, acho que faz uns 10 anos, chamado Gotas de Paz. E fazia muito tempo que eu não abria ele. Muito, muito tempo. Até porque eu tenho outros livros de devocional. E eu abri exatamente naquele dia. E foi inacreditável. Eu quero que os irmãos aí... É o meu texto base para isso, né? Que tá lá em... vou ler aqui pros irmãos. Aqui. Tá lá em Isaías capítulo 41, inclusive eu já até ministrei nessa palavra na igreja, ou seja, irmãos, Deus às vezes nos faz viver aquilo que às vezes a gente prega, né? Às vezes a gente se pega cantando algumas coisas, né? às vezes a gente se pega cantando, né, e pregando algumas coisas, e o Senhor às vezes nos prova nesse sentido, pra gente viver mesmo aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem fé, né? A gente acha que a gente tá ministrando e a gente vai edificar a vida de fulano, de ciclano, né, do povo da igreja, mas na verdade é o Senhor nos preparando. E é Isaías capítulo 41, 18, que diz assim: abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água, a terra seca em mananciais. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, a terra seca em mananciais. Glória ou seja, a Deus. Aquilo que não era natural, aquilo que estava desfalcado, o Senhor iria fazer acontecer algo extraordinário, algo sobrenatural. E aqui no final desse devocional ele falava: está para acontecer algo que você viverá, que sairá do natural para o sobrenatural. Sairá da normalidade, né? Porque ele tem tipo um esboço dentro dessa palavra. O versículo diz isso, né? Porque o versículo diz: abrirei rios em lugares altos. Olha só, como? É como se tivesse um rio em um monte. Então é isso que Deus está falando, justamente isso. Em fontes no meio dos vales. Amém? Tem que ser o contrário. O normal é o contrário. O normal é as fontes em lugares altos e os rios nos vales. Isso que é o normal.
mas Deus estava falando ali que iria inverter o negócio. E eu posso falar pra você com todas as letras. Eu tomei posse dessa palavra, mas da maneira que eu compreendi, assim, amém, Jesus, o Senhor tá comigo, glória a No Deus. momento não entendeu, né? Aleluia. E eu criei assim, terminei minha oração, fechei, me troquei e eu saí daqui zen. Uma paz que excedia todo o entendimento. Assim, toda aquela angústia saiu e eu saí daqui assim, muito tranquila. Tomei meu café, saímos daqui. Cheguei lá no hospital, existe um procedimento, né? Um protocolo a ser seguido. Você passa por uma triagem e depois você faz um exame antes de passar no médico. Na triagem, a enfermeira já me barrou. Nossa, você tá tão tranquila, mas você não tá com dor nenhuma. Eles não vão te internar. Ó, se eu fosse você, conversa com seu marido porque você já volta. Porque já tem tanta mulher lá dentro, você só vai ficar esperando, vai perder mais tempo, você vai ficar mais nervosa. Eu falei, eu estou aqui porque o Senhor me mandou estar aqui. Eu estou fazendo a minha parte. E eu estou sem dor assim porque vocês me doparam na noite passada. Ponto. Faça o que tem que fazer, moça. Eu vou abrir minha ficha e Deus está no controle. Falei bem assim pra ela. E ela fez assim, ó. Tá bom. Entrei, meninas e irmãos. Entrei e, como eu disse, é feito um protocolo chamado, um exame chamado cardiotoco, né? Esse exame é para você ver o coração do bebê, né? E aí, dentro desse exame, a partir dos batimentos, dos movimentos, o médico vai ver ou não se vai internar você, porque, né, vai ver também a questão das contrações, né? Porque eles têm todo o protocolo. E de verdade, eu só tava sentindo a Maitê mexer. Eu não tava sentindo mais nada. Só que ela não tava, na parte da manhã ela tava tranquila. Quando eu sentei naquele cardiotoco, a moça começou a olhar, viu o aparelho e falou assim, nossa, eu já falei que tem que trocar o papel desse aparelho, porque esse papel tá saindo os exames tudo errado. Eu sei que eu terminei o exame que dura mais ou menos de 10 a 15 minutos, ela imprimiu, colocou lá e mandou eu repetir numa outra máquina, porque ela desconfiou da procedência dessa máquina. E eu tava com problema. Fui pra segunda máquina. Fiz o exame tudo de novo, ela olhava assim. Bom, ela falou, você comeu? Eu falei, tomei café. Ah, então tá bom. Então eu vou repetir de novo, porque tá dando algum erro. E ela mexeu assim minha barriga pra Maitê, né, fazer outros movimentos. E aí ela me colocou numa terceira máquina. E ali eu já percebi que alguma coisa tava de errado. E ali eu comecei a ficar ansiosa, né? Ali eu comecei a orar e falar, Senhor, né, toma conta, né, essa criança é sua, tudo que é meu é seu, o que o Senhor nos deu é pro seu louvor. Glória nós a Deus. Queremos contar vitória, nós não queremos contar derrota, Jesus. Então, por favor, intervém nessa situação. E aí, na terceira máquina, ela nem esperou terminar, irmãos, ela olhou a máquina, ela chamou a médica falou assim, olha, dá um soro para ela de maneira rápida, para gotejar rápido, e põe ela deitada para fazer o exame. Então eu já fui para a quarta máquina e fui para uma quarta máquina deitada com o soro na veia. E que é engraçado que essa mesma enfermeira me encontrou lá em cima e ela me recordou no dia da nossa da nossa alta o desespero que eu tava, assim, porque eu comecei a ficar muito nervosa, né? E aí o que aconteceu, irmãos? A médica veio e também não esperou nem eu terminar o exame. Ela pegou e falou assim, olha, sua bebê vai nascer agora, né? Então, assim, ela entrou num sofrimento fetal agudo, né? Ela Tava tudo normal nos exames. Tudo normal. Ela começou a entrar num sofrimento fetal de maneira aguda e nós precisamos tirar ela agora, porque senão ela vinha a óbito. Batimento cardíaco... Mais de... Tava 249 os batimentos cardíacos da Maitê. O normal para um bebê é 180, 190 é o normal, que ainda é alto, mas para um bebê é normal, eles falam. Mas estava batendo 249 assim, e eles ficaram apavorados porque os médicos assim eram tudo novinhos. E não tinha só uma médica, tinha uma equipe de 4 médicos dentro da sala que eu fui atendida. E todos eles não acreditaram que aquilo estava acontecendo. Porque era bem cedo, então já foi um despertar neles logo cedo, né? Porque eu acho que eles entram 7 horas da manhã, enfim. E eu sei que eu peguei e falei assim, tá bom então, o que eu tinha falado? Eu peguei, virei pra ela, e falei assim, então eu vou chamar meu marido, né? Porque como é que vocês vão fazer? Vocês vão me colocar
Ai, tem um nome. Anticitocida, tem outro nome. Dona Vânia, vê se você lembra aí, coloca aí. É uma medicação que você coloca na veia E induz o e parto induz normal. o parto, porque eu não estava mais sentindo dor. E eu falei, vocês vão me colocar a medicação na veia? Como é que vai ser? Ela, não, você vai fazer uma cesariana agora de emergência. O que você comeu pela manhã? Né? Você consegue decifrar para mim em gramas, né? Mais ou menos, porque tem a questão da anestesia. Eu falei, eu comi um pãozinho e um café. E aí aquilo para mim, comecei a ficar desesperada. E eu realmente, assim, perdi a linha, irmãos. Eu comecei a chorar muito e eu só orava ao Senhor pedindo para que o Senhor não me abandonasse naquele momento. O Felipe, que estava do lado de fora, já entrou sereno, ele estava tranquilo, porque ele, na verdade, assim, Pra mim, eu tava esperando já que a gente voltaria pra casa. Porque a gente tava com a fala do médico na noite anterior. Que naquele momento. Alguém tá com o seu Instagram ou com o seu Face. Naquele momento, você que mandou, avisa quando você mandar. É a Manu. Então, naquele momento eu estava aguardando a gente voltar para casa, porque o médico na noite anterior havia falado isso. Então, quando a gente chegou lá e ele falou que estava em sofrimento fetal, a gente fica desesperado. A gente fica A com realidade medo. é uma, irmãos. Não fica A mandando médica, ela falou assim pra mim: olha, a gente tem que tirar o mais rápido possível. E, na verdade, ela não me deu uma garantia que a minha filha tava bem. Ela só falou assim: vamos abrir. E ela falou assim: se você tem Deus, comece a Ai, minha orar. mãe. Amém. Comece a orar, porque para sua filha vir ao mundo com vida, né? Porque os batimentos dela tá muito alto e ela tá num sofrimento a ponto de ter uma parada cardiorrespiratória, né? Porque ela me explicou depois, né? No outro dia ela foi lá me ver no quarto e ela me explicou o que poderia acontecer. Eles entram em sofrimento, bate muito forte o coração e tem um momento que dá Arritmia, né? arritmia e dá um pico, eles param de uma vez. Então, assim, a Maitê estava prestes a acontecer isso. E assim, ela falou. Se fosse normal, iria acontecer isso. Isso! E aí eu falei assim, né? A possibilidade de fazer o normal. Ela falou assim. Eu falei, mas eu sempre tive meus partos. Eu tentando argumentar ainda com o médico uma coisa que Deus já tinha falado que não seria do meu jeito, olha só. E aí eu peguei e falei pro médico, eu falei, mas doutora, meus partos sempre foram normais. Ela falou assim, mas essa não vai ser. E ela já tava perdendo a paciência comigo, porque ela falou, essa não vai ser. Se eu colocar você no soro agora, sua filha vai nascer e ela vai nascer morta. E já estamos correndo um grave risco do tempo que eu tô discutindo com você, que é o tempo que você tinha que estar já na sala de cirurgia. E eu falei, amém, amém. Eu já fui tirando tudo e eu estava com muito medo. E quando eu estava lá, né, o Felipe demorou um pouco para entrar, porque eles preparam primeiro a sala e tudo mais. O Senhor me fez lembrar da palavra. O Senhor me fez lembrar da palavra. Sairia do normal. Né? E eu falei, amém, Jesus. Mas glória eu ainda tô nervosa. Toma conta, a minha pressão subiu muito. Eu fiquei muito nervosa. Tudo que eu queria era que o Felipe entrasse naquela sala e me ajudasse ali. Acho que a presença dele seria a presença do, assim, configurando, assim, a presença do próprio Deus na minha vida. Eu precisava do seguro de estar ali com ele. Então, quando ele entrou, eu fiquei mais tranquila. E acontecendo, e eu com medo, porque eu vi que a minha pressão tava subindo muito, a anestesia, eu dei muito trabalho para dar anestesia, porque eu tava tremendo demais, eu tava muito nervosa. Era um médico, se eu não me engano, chileno ou boliviano, enfim, que estava fazendo a minha anestesia. Ele falava, moça, se eu não acertar essa anestesia na sua coluna, você vai ficar paraplégica, além do problema que pode acontecer com a sua filha. Então, eu sei que subiu uma enfermeira aqui em cima de mim para me relaxar e uma em cima das minhas pernas, para eu tentar ficar de maneira reta, posicionada, do jeito que ele queria, para eu tomar essa anestesia. E aí, enfim, depois de uns 15 minutos, 20, o Felipe entrou na sala quando já iniciou a cirurgia. Bom, quando a Maitê saiu, eu confesso a vocês que eu tive muito medo, porque a médica falou assim, olha, eu não consigo levantar ela porque o cordão tá muito curto, lembra? Foi. E eu falei, como assim? Felipe, vai, segue ela. Tipo, agora me larga e vai ver, porque a menina não tava chorando, irmãos. Nossa, aquilo foi os segundos mais terríveis
da minha vida, assim, de verdade. E ela não chorava. E quando ela chorou, mesmo assim, a gente passou o vídeo, né, pra nossa família, né, pras pessoas mais íntimas dela chorando. Era um chorinho tão fraquinho, tipo, tão de cansada. Era um choro bem cansado. Eu tenho esse chorinho no meu celular até hoje. O choro que traz alívio. Foi aquele o choro que traz alegria. Foi. Às vezes você tá chorando assim também. Glória a né? Deus. Aquele choro cansado. Aleluia. Aquele choro que tá ali, ó, né? Engasgado, né? É os gemidos inexprimíveis, né? Aleluia. Que a Bíblia fala. Talvez você esteja vivendo isso, mas... Enquanto ela chorava, a gente sorria. A gente sorria, porque eu falei, não importa a maneira que ela tá chorando. Ela Glória tá chorando, Deus. ela tá viva. E eu falei, Felipe, sai de perto de mim e agora vai pra onde ela tá. Não tira os olhos da nossa filha, do nosso milagre. Glória a Deus. Fica perto dela, deixa eu aqui, porque agora eu já tô ficando bem. E aquele povo mexendo em mim, e aquilo tudo pra mim era muito novo, né? Apesar das irmãs aí que fizeram a cesárea, achar que é tudo normal, tudo bem. Pra mim não foi e não vai ser nunca normal, né? Optar por uma cesariana. Até porque as minhas condições foram, assim, me deu muito medo, né? Então não foi favorável. Uma coisa é você fazer uma cesariana com os dias, né, agendado, que nem minhas cunhadas, a Tiara, agendou o parto, olha, vai nascer tal dia, né, tal hora, tá agendada a minha cesariana, a pessoa sai de banho tomado, Já linda, tá preparada, né? Agora, do jeito que foi comigo, da maneira que foi, eu não quero pra minha vida de novo, Deus me livre. Então, assim, tudo isso... A mão de Deus. A mão de Deus, né? Tive alguns probleminhas pós-parto, né? Tudo por conta do estresse momentâneo, mas ainda assim o Senhor segurou na minha mão e foi presente ali o socorro. E eu te falo, irmãos, às vezes você que fica esperando, às vezes, Deus descer, né, em formato de anjo, em cima de uma nuvem, pra te dar o socorro, não, irmãos. Né? Lógico ele que usa pessoas, ele usa coisas simples. Ele usa pessoas. É a gente que não se atenta. Isso aqui talvez, para alguns, diga, nossa, mas vocês estão contando aí um parto de uma criança. Mas só a gente sabe. Só a gente sabe o que verdade, a gente passou aqueles momentos. Só a gente sabe o momento que o médico falou. Ela está em sofrimento fetal. Ela está com o coração acelerado, com arritmia. Você confia em Deus, ora. E não aguenta um parto natural. Você sabe o que é um pai e uma mãe ouvir isso? Depois de carregar 9 meses, a mãe carregar 9 meses na barriga. E ter perdido um bebê anteriormente. Já tem um trauma de uma perca de uma criança recente. Então isso, naquele momento ali, é a hora da angústia, como a gente leu aqui. Mas Deus já havia, até então eu não sabia da palavra que ela havia lido. Não. Até então eu não sabia o que Deus tinha tratado com ela. E fui pego de surpresa ali também. Nós conversamos depois. Porém, Deus foi o socorro bem presente na hora da angústia. Quando apertou as coisas e a gente falou, e agora, Senhor? Ele falou, já tô com tudo preparado. Sabe por quê? Porque Deus não é pego de surpresa. Não, eu falei isso pra Leni hoje. Deus não é pego de surpresa. Deus sabia tudo. Glória a Deus. Ele já tinha preparado tudo, ele já tinha preparado a doutora que ia me atender. Aleluia. Os ajudantes dela. Porque quando eu entrei na sala ainda, até isso, eu falei, Jesus, essas meninas vão acabar comigo. Porque eram 2 menininhas, assim, sabe? Que médica nem... jovem. Jovem demais, que nem a Mariana, assim. Eu falei, meu Deus, elas vão acabar comigo, elas não vão saber o que estão fazendo. E assim... Mas era a mão de Deus, já estava preparando ainda tudo. que as pessoas olhassem e vissem ainda, né? Ah, mas é o SUS, mas são 2 médicas jovens. Deus não vê que é SUS, Glória Deus não vê Deus. que é jovem médica, se é estagiária. Deus não vê essas coisas. Deus não vê como o homem vê, irmãos. Aleluia. Né? Deus preparou tudo ali pra mim, né? Até a questão do pós-parto, né? Nós ficamos ali, eu fui muito bem cuidada. Eles deixaram um quarto, porque assim, normalmente os quartos lá são coletivos, você fica com pelo menos mais uma pessoa, são apartamentos, né? E nesses apartamentos, pelo menos com mais um acompanhante você fica. E eles separaram um quarto só pra mim, durante os 2 dias que eu estive ali, ficou só eu e o Felipe. Deus preparou tudo. Ainda que não podia ficar acompanhante,
né? O Felipe ficou comigo. Nossa, coitado, dormiu sentado. Foi uma bênção. Foi 2 noites longas, mas... O que a gente quer passar aqui, irmãos, nessa noite, encorajar vocês e que você pense nessa noite. Talvez você esteja fazendo planos, você esteja traçando um caminho e você diz, Senhor, vai ser assim, esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho que eu conheço. O caminho que ela conhecia, que a Daiane conhecia, era do parto normal. Até porque, só abrindo já estava se preparando para as dores. Irmãos, eu tava tão assim sem noção que nem parecia que eu tinha 2 filhas já. Parecia que era a minha primeira gestação, porque eu tava vendo vídeos do que poderia me... Apreensiva. Vídeos no YouTube de mulheres que teve partos naturais. Olha só, se eu já tive 2. De como amenizar as dores, de como facilitar a saída do bebê de maneira que seja mais rápida, porque quem sabe o parto normal, para algumas mulheres, demora às vezes horas, que nem a Mari, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. A Manu, eu fiquei 7 a 8 horas. Então, assim, eu via vídeos, tava tudo projetadinho no meu bloco de notas, fazendo o caminho que a nossa cabeça achava. E talvez você se encontre nessa mesma situação, não numa gestação, literalmente, mas gerando uma bênção, uma promessa que Deus a gestação da bênção, falou para você. Talvez a libertação de um parente, talvez a transformação de uma vida, talvez a mudança na tua casa. Eu não sei o que está sendo gerado na tua vida. E você já traçou o caminho. Você diz, Senhor, esse caminho aqui é mais fácil. Ó. Comigo foi assim. Com meu parente foi assim. Com meu amigo foi assim. A gente traça os caminhos. Mas nessa noite, através do testemunho que nós temos que contar aqui da nossa filha, o Senhor quer te dizer que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Ele faz sair do natural. Ele é um Deus sobrenatural. Então, o que ele faz não é com a nossa visão, não é com a nossa perspectiva. Ele tem os caminhos dele. Amém? Então, entenda isso. Entenda isso, ele vai fazer. Eu é que sei os caminhos que tenho sobre vós. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Amém? Então, o Senhor tem os seus caminhos. Eu não sei o que você está orando, está pedindo ou tem uma promessa na sua vida. Mas o que a gente pode dizer através desse testemunho é que Deus tem os seus caminhos. Aleluia. Deus tem as suas formas de agir. E olha, é muito melhor do que a nossa. Eu posso dizer que nós somos surpreendidos e para melhor. E para melhor, porque quando Deus faz, é melhor. Quando Deus faz, surpreende. Então descansa o seu coração, que esse testemunho aqui fale no seu coração, fale na sua vida, porque hoje nós estamos aqui há 2 meses com um milagre em nossas mãos, porque aos olhos humanos o coraçãozinho dela não iria aguentar, ia ser batimento demais, arritmia. Iria dar uma parada cardíaca nela. A qualquer momento. A médica falou, se a gente esperar... Foi no momento certo. Se a gente esperasse um pouquinho mais aqui... Sim, se a gente... E aí alguém diz assim, mas por que ela ficou assim? Exato, porque a gente fala, se é de Deus, por que Deus permite todas essas coisas? O que gerou ela aumentar o batimento cardíaco dela? O que gerou ela estar com arritmia? E se perguntar para nós, a gente vai dizer, não sabemos. Na verdade, às vezes eu sei responder, né? Porque o Senhor, ele falou muito comigo durante aqueles dias ali e com muita dor, né? Porque quem teve cesárea sabe, pelo menos eu tive, o meu pós-parto foi muito terrível, porém é necessário. Glória a Deus. E o Senhor, ele falava... Eu uso quem eu quero, da maneira que eu quero, pra falar com quem eu quero. A explicação é que ele fez. Talvez o que aconteceu era Humanamente não tem explicação. Humanamente não tem. Mas, talvez é pra eu estar aqui hoje. Que dia é hoje?
dia 20, dia 21 de abril, ou dia 20. Dia 20 de abril. Contando pra você que talvez que esteja necessitando dessa palavra. Glória a Deus. Viver esse milagre Ele também. Ele faz como Ele quer. Né? Então eu tenho certeza, eu não sei, né, pra quem foi, pra que foi, eu sei o quê? Que Deus, ele queria dar minha filha nos meus braços, assim, até porque se eu insistisse na ideia do parto que eu queria, eu não teria o meu milagre nas minhas mãos, porque Jesus. a gente acha que a gente sabe olha tudo. Isso aqui, olha, você atentou o que foi dito aqui? Se eu insistisse, porque eu insisti. Se eu insistisse em ser parto normal, ela não teria, talvez, Sim, no braço. com Nós certeza. não teríamos no braço. Nossa. Não só ela, mas envolve outros. Amém? Se você está insistindo, ou talvez está ensinando Deus a trabalhar, talvez você está só empurrando sua bênção. Talvez você vai até perder a sua bênção. Amém? Porque você diz assim, já fica aqui a segunda lição para nós. Senhor, tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu não aceito que fulano me abençoe. Eu não aceito que ciclano me ajude. Eu não aceito que daquela forma aconteça. E Deus está falando, você vai matar o teu milagre? Você vai empurrar o seu milagre? Você vai deixar de receber? Enterrar. Eu falo assim, em todos os sentidos. Eu consigo ver Deus em tudo, irmãos. Eu louvo a Deus por essa bênção que o Senhor me deu, assim, de conseguir, porque eu não era, assim, otimista com as coisas de Deus, tá? Deus trabalhou muito na minha vida, nesse sentido, porque eu falava, Senhor, eu quero ver as tuas mãos em tudo. Sempre foi a minha oração. Glória a Deus. Sempre foi a minha oração. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu quero que o Senhor e que as pessoas vejam a sua mão em Aleluia, tudo. Jesus. Então, talvez, sabe o que me veio na mente agora? Talvez aquelas médicas precisavam viver aquilo, aquela Glória experiência. a Deus. Porque se você visse a cara de terror daquelas médicas, elas ficaram aterrorizadas. Elas me passaram assim, até uma insegurança da maneira que elas falaram comigo, né? E eu falei assim, meu Deus, essas médicas são péssimas. Olha o que elas falaram comigo, né? Assim, olha a maneira. Mas na verdade, talvez até com elas, talvez ali o Senhor usou a minha vida, a vida da Maitê, Glória a Deus, o meu parto. Eu não sei se elas servem a Deus, eu não sei se elas precisavam passar por aquilo, se elas eram estagiárias naquele hospital, eu não sei. Eu sei que Deus ali tratou com muitas pessoas, inclusive Glória até com a as Deus. enfermeiras no outro dia que eu conversei, e que elas falavam assim, uma delas que me atendeu lá embaixo, ela falou assim, glória a Deus, olha aí. Você estava tão nervosa, né? E uma delas, irmãos, presta atenção, que é aquela que me atendeu lá embaixo, a princípio, na triagem, ela falou tudo aquilo, que ninguém ia me atender, que eu pudesse ir embora para não passar raiva. Na hora do pós-parto, lá no centro cirúrgico, que eu fiquei em observação para ir pro quarto, ela subiu lá e me pediu perdão. É verdade. Ela me pediu perdão, porque ela falou... Nossa, eu não sei como isso pôde acontecer. Olha, você me perdoa, eu nunca vi isso assim. E eu falei... O homem tira diagnóstico por aquilo que ele vê. Sim. Né? Então ela estava acostumada a ver mulheres chegando ali, dizendo que está com dor, mas... e indo embora, né? Então ela tirou o diagnóstico... Precoce por aquilo que ela estava me vendo. Por aquilo que ela vê. Então... muitas vezes as pessoas fazem isso com a gente também. Olha pra gente e diz, é frescura. Olha pra gente e diz, nem é tudo isso. Nem é tão difícil assim. Nem é tão complicado o que ela tá vivendo, o que ele tá vivendo. Tira diagnóstico pela minha força. Muitas vezes a gente tira diagnóstico pelo nosso estereótipo, na verdade. Pelo momento que nós estamos... pela força que a gente tem hoje, a gente quer medir os outros. A gente diz, isso aí é frescura, se levanta daí. Não quer porque nem ele acredita, porque não crê, porque não confia. Nós fazemos como essa enfermeira. Mas só Deus conhece o coração do homem. Mas só Deus conhece. Por isso, o que precisa ser feito? Exame detalhado. Como descobriu? Pelo exame detalhado. Não tire diagnósticos pelo estereótipo. Não tire diagnóstico apenas pelo que você vê. A Bíblia diz que nós não devemos. Né? Não julgue.
A Bíblia diz: não devemos andar por vista. Por quê? Porque os nossos olhos nos enganam. São corruptíveis. Nossos olhos são limitados. Por isso, quando Paulo vai dizer até ao tomar a ceia, examine-se. Pois a si mesmo. Examine-se. Então, talvez você está vivendo com diagnóstico de quem acha normal. Talvez você esteja vivendo um diagnóstico, alguém olhou para você e você tomou para si esse diagnóstico. Alguém olhou e diz: é isso. O seu mal é isso. Mas nessa noite há um convite para nós. Qual é o convite? Vá até o doutor dos doutores. E peça um exame completo. Detalhado. Vá ao médico dos médicos e diga: me examina. Irmãos, lembrando que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Glória Porque nós a Deus. não estamos falando aqui de doença digestatória. Nós estamos falando aqui de todas as áreas da sua vida. Espirituais, aonde diagnosticaram você. O que o Salmo 139 vai dizer? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. É um exame detalhado. Sonda-me. Sonda, Senhor. Porque o Senhor me conhece, né? O que o salmista está dizendo, Davi está dizendo? Olha, talvez alguém olhou para mim e deu um diagnóstico. E disse: esse aí não levanta mais. Para essa família aí não tem mais jeito. Para esse caso aí não tem jeito. Mas quando o Senhor sonda e conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, Ele nos guia pelo caminho eterno. E isso serve para nós também, no sentido de que, até para conversão de alguém, tudo, Louvado só o seja Senhor Deus. sabe as feridas daquela pessoa. Só o Senhor sabe o que ela carregou. Então, Glória assim, a Deus. não julgue. Não tire pelo conclusões. pelo aquilo que você vê, irmãos. Glória a Deus. Existem histórias, as pessoas, sabia? As pessoas têm histórias, as pessoas têm o profundo, o oculto que só Deus conhece. Louvado né? seja Eu Deus. sei isso porque quando eu era mais jovem, eu passei muito por isso. Os julgamentos, né? Eu era uma esposa de pastor muito nova. O Felipe, desde quando a gente casou, ele era muito jovem. 23 anos. E eu era uma jovem também, 22 anos. E eu já era uma esposa de pastor. E as pessoas, né, eu até falavam, mas uma esposa de pastor assim tão nova, mas o que ela tem para oferecer? O que ela pode fazer? O que ela pode falar? Né? O que ela tem? E eu já tinha uma história, já tinha um testemunho. Jesus já tinha operado na minha vida. Glória a Deus. Né? Então, assim, às vezes a gente afunda as pessoas, a gente afunda os nossos milagres por causa da nossa boca, por causa dos nossos julgamentos. Né? E olha para onde Deus está levando isso aqui. Glória a Deus. Deus tem seus caminhos. Julgaram Davi. Davi chega e diz: olha, eu vou enfrentar esse gigante aí. Saul, já experimentado nas batalhas, na guerra, diz: você não vai. Você não pode, você é menino. Eu vou, Davi disse. Eu tenho história, eu tenho currículo. Qual que é a sua história? Eu estava lá no campo e um dia veio o leão. O leão veio e eu matei ele, cortei ele no meio. Tava outro dia lá, veio o urso tentar pegar minhas ovelhinhas. Mas eu os venci. Deus também não me dará esse filisteu incircunciso? Glória a Deus, amém? Então, a enfermeira julgou pelo que ela já tinha visto em outros. Ela diagnosticou pelo estereótipo. Mas Deus tinha outros planos. Aleluia. E até, ouça isso que Deus vai falar agora com você. Até aqueles que tiraram e deram o diagnóstico vão ter que se render ao que Deus quer fazer. Amém? Até aqueles que dizem assim: ei, pode ir embora, vai para casa, não é a hora. Vão ter que se render. Eita Deus, chegou a hora sim. Eu creio que essa situação da Maitê ali foi um barulho naquele hospital inteiro. Glória a Deus. Pelo menos naquele dia, né? Porque eles têm costume de receber ali. Só que o hospital que eu tive a Maitê não é um hospital comum, um pronto-socorro. É uma casa de parto, irmãos. Então, assim, é só isso. É só isso.
E eles fazem as cesáreas, mas não é comum fazer cesariana lá. Eles preferem né? o parto normal. Exatamente, é uma casa já de parto, não é um pronto atendimento como o Vila Alpina, enfim, não é. Só em casos Então, assim, para eles foi extremos. extraordinário Glória o que a Deus. aconteceu. E para nós, sobrenatural. Né? Exatamente, para eles foram extraordinário o que aconteceu, foi algo que não era comum. Então, assim, tanto que não era que quando eles foram me atender e fazer minha cesárea, o atendimento no pronto atendimento acabou. Todos eles subiram e participaram. Né? Pediatra, todos ali, e os médicos que estavam de plantão ali, apenas um ficou no pronto atendimento atendendo as outras gravidinhas que ficaram. Os outros 3 subiram. Né? Porque são 4 salas. E quando há um caso extraordinário, eles se juntam, porque com certeza eles estão estudando. E eles. Acabou, parou tudo o atendimento, acho que atrasou tudo, porque todo mundo foi servir ao Senhor, não Glória foi a mim, Deus. foi servir ao Senhor ali naquele Aleluia. momento. Então eu tenho certeza que o barulho ali foi muito grande naquele hospital, naquele dia. Né? Então, acho que eles olharam e falaram assim, deixa eu deixar essa moça quieta aí sozinha num quarto. Tanto que só subiu Deus. alguém pro meu quarto no momento que eu recebi alta. Quando eu estava de alta, entrou um casal que tinha acabado de ter um bebezinho. Né? E eu já estava de saída. E foi uma festa, porque a enfermeira que cuidou de mim desde lá de baixo tirou foto com a Maitê, né? Então, assim, criamos até amizade ali. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. O que Deus está tratando com a gente, quer tratar com você aqui também, é que da mesma forma que nós estávamos esperando a nossa filha chegar em paz, tranquila, como a Daiane disse aqui no início, nós nunca tivemos a oportunidade de fazer tanto ultrassom como foi feito dela. E fazia ultrassom. E tudo tinha um propósito. E fazia ultrassom, tá tudo bem, tá crescendo, tá engordando. E o cordão, tá enrolado? Não. Detalhe, 3D, dava pra ver rosto e tudo mais. Tá tranquilo, tá sossegado. Ó, pode ir em paz. Tá com saúde, glória a Deus. Vocês perceberam que desde o início da bênção, quando Deus já fala que existe uma bênção a ser entregue, Deus ele já vai preparando tudo? Ele preparou pessoas. Que sai do natural. Irmãos, desde o enxoval, a Maitê ganhou tudo, sabe? Ela tem tudo do bom e do melhor. Comum, né? As irmãs da igreja prepararam um chá, lá fizeram o chá das fraldas, tem fralda ainda até pro meio do ano. Então, assim, eu louvo a Deus por todos vocês que estão aí, glória que participaram, que se juntaram. E a gente aprende aqui mais uma coisa. Talvez o ápice do que Deus prometeu, do que você está esperando, ainda não chegou. Mas para hoje analisa. Tem coisas que Deus está preparando o caminho que já está saindo do natural. Aleluia. Amém? Analisa hoje. O ápice talvez não chegou. Mas com certeza o caminho que Deus está preparando já está saindo do que você era acostumado. Amém? Talvez aonde você esteja morando, talvez a empresa que você está trabalhando, talvez as pessoas que Deus colocou no seu caminho, eu não sei o que é. O ápice talvez não chegou. O ápice era o quê? O nascimento dela. Mas toda a trajetória, Deus foi preparando coisas diferentes. Eu louvo ao Senhor que ainda no momento de angústia, que por alguns instantes eu não estive sensível à voz dele, ainda assim, o Senhor é tão misericordioso, ele prepara ainda pessoas. Glória preparou a Deus. Minha sogra, por exemplo. Né? Deus é fiel. Então, assim, irmãos, creia que no que você está passando, Deus o ápice vai chegar. Deus, ele tá vendo tudo. Né? E assim, ele não perde o controle, glória como a Janaína colocou aqui, porque a Janaína verdade, também tem um milagre. A Janaína tem um baita milagre também, que carrega é a filhinha o milagre dela todo dia. A Cecília com um sorriso lindo, maravilhoso, uma bênção de Deus. Oramos muito por ela e tá aí o milagre. Glória a Deus. Né? Então, assim, o Senhor ele não perde o controle, ainda que o final não seja como a gente espera. É verdade. Porque não foi da maneira que eu esperava. Foi um susto muito grande. Sim. E da maneira que eu jamais projetaria, né? Me programaria, aliás. Então, assim, ainda assim, o Senhor foi fiel. Glória a Deus. E Ele cuidou de tudo. E não acha, irmãos, que você sozinho consegue gerar a sua bênção. Aleluia. Viu?
Isso é algo muito importante também, né? Deus, ele gosta de trabalhar se for da parte dele, né, ele trabalha, sincronia. mas ele usa pessoas, né? Verdade. Tem pessoas que falam, não, para mim servir a Deus, Tá esperando cair do céu. entregar meu coração completamente para Jesus, ele tem que descer, como eu disse, na nuvem bonitinho e falar diretamente comigo. Não, ele primeiro vai usar pessoas. Glória a Deus. Ele vai usar a palavra dele, porque a palavra dele é maravilhosa. Aleluia. Né? É assim que ele faz, irmãos. Então não Deus acha é fiel. que é você que vai preparar o milagre da maneira que você, né, tem projetado, da maneira que você acha que vai acontecer, como o Felipe falou aqui, que aconteceu com você, tem que acontecer da mesma maneira com o outro, ou com fulano, ou com ciclano, se Ele é a conversão tem o caminho dele. de alguém. Não, é o jeito dele Glória trabalhar. a Deus. Né? Então, somente entregue seu coração, a sua angústia nas mãos do Senhor, né? E deixa ele fazer. Né, que ele é presente, ainda Glória que a Deus. todos ali se afastassem, Socorro bem presente. né, que nem no momento do ápice da angústia, nem o Felipe tava do meu lado. É verdade. Ele tava lá na sala de espera e eu recebi a notícia ali, ó, tua filha está assim, assim, assada e pode ser que a gente abra e, né, então assim, quanto mais tempo a gente abrir, eu falei assim, meu marido. Aí a médica foi lá e chamou, outra médica foi lá chamar o Felipe e explicou a situação. No ápice da notícia mal, talvez o Senhor permita que vocês ouça ou viva ela sozinho. É verdade. Né? Mas ainda assim, ele é o socorro bem presente. Glória a Deus. No dia da angústia. Ele é. No momento Amém? da angústia. Amém? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Creia nisso. Talvez alguém está dizendo que está sobre risco, está correndo risco de vida, de perca do seu sonho, da sua promessa. Alguém está dizendo, olha, está arriscado perder, mas mal sabem eles que é a mão do Senhor para que possa antecipar o meu e o teu milagre. E para que a gente pudesse estar aqui hoje, nós precisaríamos ter passado ali. Sim. Sabe? E como a Daiane disse, talvez tudo isso também parte para a gente estar aqui hoje, para te dizer, nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Receba fortalecimento do Senhor nesta noite. Amém. Receba fé em teu coração. Glória a Deus. Ele está cuidando da tua história. Ele está cuidando da tua vida. Ele está cuidando daquilo que está sendo gerado. Amém? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Somente os caminhos são deles. Amém? Diversas vezes nós podemos ver na vida de Davi. Davi já rei. Ele fazia estratégia, buscava a Deus para uma batalha e ele dizia, Senhor, eu posso ir por esse caminho? Da outra vez o Senhor mandou por aqui e nós obtivemos vitória. Deu certo, né? Deu certo. Deus falava, negativo, Davi, vai por outro caminho. Mas talvez Davi podia dizer assim, Senhor, é o mesmo adversário, é o mesmo território. Mas Davi não fazia isso. Sabe o que ele fazia? Ele obedecia. Ainda que pareça loucura, entre pelo caminho que o Senhor preparou para você. Até porque eu tinha todo o direito, como paciente, de falar, não, eu não quero, vocês vão forçar sim um parto normal. E elas iam, por mais que elas iriam falar, meu Deus, essa mulher é louca, era o meu direito, né? E, enfim. Mas tá aí, irmãos, a Maitê, glória a Deus, com muita saúde. Nossa bênção foi gerada. Ela nasceu com muita saúde, assim, embora por alguns instantes deu um susto na gente, né? Porque até concluir todos os exames que o coração dela tava normal, porque eles fizeram, né? Vários exames. O choro muito fraquinho, né? Enfim, ela está uma bênção, está super saudável. Inclusive, ontem tomou as vacinas terríveis. E a gente viu que ela chora e chora com muito fôlego. Louvado, obrigado a todos pelas orações. E para finalizar, eu quero estender um pouquinho mais esse Salmo 46. Amém. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia, marca ela, Amém. leia com a voz alta aí, se possível. Leia em voz alta
aí na tua casa para repreender todo o medo, para repreender tudo aquilo que você tem passado e tem te deixado para baixo, tem te feito pensar em desistir. Aleluia. Nesta hora, abra sua Bíblia aí, que esse testemunho que foi contado aqui, de vida, possa te fortalecer. Olha o Deus que a gente serve. Salmo 45, nós vamos ler agora até o versículo 5. Olha o que diz a palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas águas, Aleluia. cujas correntes alegram a Aleluia. cidade Glória de a Deus, Deus. o santuário das moradas do Aleluia. Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aleluia. Deus a ajudará ao romper da manhã. Glória a Deus. Ainda, o salmista usa a hipótese aqui. Talvez ele não estava vivendo, ele não viu acontecer, mas ele diz: ainda se isso acontecer, ainda se aquilo outro acontecer, a minha esperança, a minha fé Aleluia. está no Deus que é o refúgio, o socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Amém? É isso aí, meus irmãos. Às vezes, né, nossa, como o Felipe falou, é testemunho de um parto, mas sempre dá certo, né? Nem sempre. Nem sempre. Muitos choraram. Nem sempre primeiro, não é no tempo certo e na hora certa de você ir pro hospital, e se você optar em fazer a sua vontade. Então, talvez a história que nós estaríamos contando seria diferente. Glória a Deus. Né? Talvez a história seria, se eu não me atentasse pela sensibilidade espiritual da minha sogra e tivesse ali ignorado. Ouvido Deus, né? Através das pessoas. Foi Jesus usando a vida dela, e eu tenho total uma lição noção. para nós. Ouça Deus através das pessoas. É claro, né, irmãos? Nós temos que ter sensibilidade do Espírito Santo. Muitas das vezes, pessoas mesmo são usadas para, como se diz, para, na verdade, o próprio inimigo Glória usando a as Deus. pessoas para a gente ir para o outro lado, né? Mas se você tem os ouvidos atentos à voz de Cristo, eu tenho certeza que a voz que eu estava escutando ali no telefone era do Senhor falando. Glória a Deus. Né? Então, se você tem essa sensibilidade, se você ainda não tem, busque, né, essa sensibilidade, tem um outro... Sensibilidade. Na verdade, tem uma outra palavra. Discernimento espiritual, para você entender quando é Deus e quando não é. Glória né? a Deus. Porque assim, as minhas cunhadas, né, mais a Thalita, enfim, a Tati, elas estavam mais inquietas, estavam com uma inquietude, preocupadas, que era normal. E eu tava tentando manter a calma justamente para eu passar calma para elas. E a minha sogra, Deus colocou essa calma no coração dela, porque ela sabia que essa era a maneira dela passar para mim, me acalmando através da calma que ela estava, porque se ela tivesse gritado, feito alguma coisa ali, eu estaria, Dona Vânia, não vou, pronto, e acabou. Mas não, era o Senhor. Glória então, assim, a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela Marli, que Deus colocou na nossa vida também, pelas ultrassons, enfim, todos os irmãos que nos abençoaram. Foram bênção na nossa vida, na vida da nossa neném. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficar registrado, mais pra frente ela vai ouvir, né? E eu tenho certeza que muitos testemunhos mais ela vai contar, né? Quando ela estiver lá casada com os filhos dela, ela vai contar o que ela viveu e vai viver ainda com o Senhor. E você também vai contar o seu testemunho, amém? Você vai contar, e nós queremos orar por você. Nós vamos orar nesta noite e nós temos certeza que esse testemunho alcançou corações, que as palavras que o Senhor ministrou nesta noite fortaleceu a nossa vida e a sua vida também. Nós vamos orar aqui, pedindo para que Deus também se revele a você, também fortaleça você, também seja, e nós sabemos que Ele será o socorro
como ele foi para nós. Bem presente, bem. Não é presente. Alguém está presente, mas não se envolve, né? Na nossa vida. Tem gente que está presente, mas não se envolve. É verdade. Deus não. Ele é o socorro bem presente. Tá Vai lá. envolvido na Vai nossa lá. história do começo. Vai lá, ao médica. fim. Vai lá, enfermeira. Vai lá, doutor. Vai lá, aparelho. Ele é o socorro bem E presente. tem a Amém? maneira dele de trabalhar. E a Tiara citou aí, realmente, o versículo 10 que a Tiara Um citou aí, chacoalhão, né? também ele é uma ordem, é um imperativo a nós. A ordem qual que é? Aquietai-vos. Eu estou no controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí Deus falando assim, ó, me ensina a trabalhar não, meu filho. Não ensina a me fazer não. Você tá querendo esse caminho aí, mas eu tenho os meus. Amém? Ô, irmãos, e eu me sinto, né, eu tenho certeza que meu esposo também, nós nos sentimos privilegiados de viver esse sobrenatural Glória do a Senhor. Deus. Né, lá em Isaías 41, que eu li aqui, do que Deus faria, né? Então, Louvado assim, seja Deus. às vezes a gente se pega olhando, mas a nossa mente é para as coisas naturais, nós somos seres humanos e somos limitados, né? A nossa mente vai até o ponto, Certo ponto. até certo ponto, né? Então, assim, eu louvo a Deus porque eu experimentei do sobrenatural do Senhor, né? Eu tenho certeza, porque ainda que fosse uma coisa, talvez para os irmãos aí insignificante, para mim foi muito. Glória a Né? Deus. Apesar da mensagem que a gente trouxe aqui, a parte do testemunho, eu tenho certeza que ele já edificou a sua vida, mas o testemunho em si, por mais simples que foi para os irmãos, para mim não foi. Glória a Para mim Deus. foi algo que eu precisei viver, foi algo que eu vivi o sobrenatural do Senhor mesmo, quando eu vi que tudo que eu tinha projetado não era nada Louvado daquilo. seja Deus. Né? E ainda usando algo que eu amava muito, porque na minha vida aqui, fora o Senhor, é minha família, minhas Louvado filhas. seja Deus. Então, assim, o Senhor usou aí, né, no meu ponto fraco, né, pra eu experimentar um pouco. Tem pessoas que vai contar pra você o testemunho de que foi arrebatado, viveu um sobrenatural de uma maneira. Eu não, eu vivi dessa maneira. Louvado E seja eu louvo Deus. ao Senhor porque eu me sinto privilegiada. E nós esperamos que esse testemunho, que essa palavra possa ter fortalecido a tua vida. Amém? Estamos aqui para ser canal de bênção, ser vasos do Senhor. Amém? Ele usa, ele faz da forma que ele quer. Esperamos que tenha edificado a tua vida. Amém. Descansa, confia no Senhor. E com isso nós queremos orar por você neste momento, pedindo para que Deus te fortaleça, pedindo para que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua angústia, e que ele se mostre esse socorro bem presente na hora e no dia e nos momentos de angústia que você está vivendo. Amém? É o que eu brinquei com a Leni esses dias, né? Se você desceu pro play, espera que vai chegar o momento que você vai experimentar. Glória a Deus. E olha, não tema não. Por mais que você tenha ele tá no controle da sua vida, viu? E fique em paz. Nós estamos aqui sempre para estar orando, os irmãos que estão passando, né, por esses momentos. Talvez o Senhor quer usar também as nossas vidas para participar também do seu milagre e orar por você e ser privilegiados de estar orando por uma bênção que você também tá gerando, né? Glória então, a Deus. Saiba que você não está só. Conte sempre com as nossas orações. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado Senhor, por esse momento, por esse privilégio de estar compartilhando, Pai. Compartilhando com os nossos amigos e irmãos o que o Senhor fez. O Senhor agiu sobrenaturalmente, Pai, em nossas vidas, na vida da nossa filha. E hoje nós temos a bênção em nossos braços. Onde o médico dizia que estava arriscado, que estava condenado, que não tinha mais jeito, ou que estava indo para o fracasso. Sim, estava fracassando, Pai, aos olhos humanos. Mas o Senhor continuava no controle. Aleluia. Que esse testemunho sirva, meu Pai, de fortalecimento para todos aqueles que estão vivendo um momento difícil em seu lar, em sua casa, em sua finança, em sua vida espiritual, em seu cotidiano, Pai, em sua família, com seus filhos, nos relacionamentos, sim, meu Pai, em todas as áreas. Meu Pai, que este testemunho sirva de lição e de fortalecimento
porque o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. Fortalece, renova, restaura. E aonde chegar esse testemunho e esta palavra, vidas sejam libertas, meu Pai, do medo. Vidas sejam libertas, meu Pai, da apreensão. Vidas sejam libertas da dúvida. Vidas sejam libertas, meu Pai, em nome de Jesus, do comodismo, da tristeza, da angústia. Aonde chegar este testemunho, esta palavra, meu Pai, o inimigo tem soprado talvez incredulidade, murmuração, mas Senhor, esse testemunho trará fé, não por nós, mas pela tua palavra, que ministrou ao nosso coração e vai ministrar o coração dos teus filhos, para a honra e glória do teu santo nome, todos os dias. Muito obrigado pela vida da nossa filha, das nossas filhas, da nossa família e pelo cuidado que o Senhor teve. E muito obrigado pelo privilégio de poder contar esse testemunho esta noite, em nome de Jesus. Amém? E faltou para você que é também tinhoso, quer ensinar Jesus a trabalhar, serve para você também. Glória a Deus. Abra o seu coração e deixa o Senhor fazer da maneira dele. Glória a Deus. Perfeito, Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar, fortalecer a sua vida. Vamos dar alguns recados aqui, meus irmãos, importantes, principalmente aí para os irmãos que ministram ali, que congrega com a gente em nossa igreja. Primeiro convite amanhã. Amanhã, às 19h30, nós temos o nosso culto. Amanhã é feriado. Então faça um esforço aí. Amanhã não tem faculdade, amanhã não tem o trabalho. Faça um esforço, esteja com a gente ali, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, às 19h30, na rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina. Amém? Esteja com a gente ali. Amanhã há um convite aí para nós, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer um convite aqui, antes que os irmãos saiam da live, que a gente começa com os recados, às vezes o irmão vai saindo. Dia 22 de abril, tá? As irmãs que estão aí, ó, a Antônia, de maio, a Janaína, né? As irmãs que ainda não conheceram a nossa igreja também. E quem chegar essa live, nós faremos ali um encontro de mulheres da nossa igreja. Glória a né? Deus. Dia 22 de maio vai ser o nosso primeiro encontro de mulheres, né? Designado como encontro de pérolas. Glória né? a Deus. Tem tudo aí, algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sonhei com isso, eu quero passar isso para as irmãs. Nós vamos ter ali uma preletora nesse dia. Vai ser uma bênção, né? Eu tenho certeza que também vai ser maravilhoso. Deus ali vai ter um encontro marcado conosco e vai edificar muito a nossa vida. E vocês estão 22, não, Tiara? Que dia que é? Sábado, no terceiro sábado do mês de maio, confirma. Mas não é 22 não? Falei errado? 22 de maio. É o terceiro sábado, não é isso? Vocês estão convidadas, Glória a Deus. para estarem ali conosco. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de Deus para as nossas vidas e eu tenho orado muito ao Senhor. Tá vendo, Tiara? É 22 mesmo. Ela tá me confundindo. 22 de maio, às Glória 16 horas. Então, vocês estão convidadas a estarem ali. Nós vamos fazer ali um convite bem lindo, bem bonito, para a gente estar repassando aí pelo Facebook, Instagram. Mas, desde já, eu quero convidar vocês, a Antônia, a Janaína, as irmãs aí que entraram na live, pessoal, Silvia, todo mundo tá convidado. Então, vocês reservam essa data, 22 de maio, para estar ali conosco. Convide que vai ser suas amigas. Vai ser uma bênção. parente. Nós trataremos de um assunto muito bom, mas ainda é surpresa. O Senhor ainda vai falar com você. Glória e eu a tenho Deus. certeza que você vai ser muito edificado. Então, reserve esse dia. Amém? Sobre os cultos, você vai continuar falando? Sábado, feijoada. Nós temos aí também um recado importante. Nós estaremos fazendo nesse sábado uma feijoada. Amém, meus irmãos? Ali nós estamos preparando ali, estamos nos preparativos para o batismo em agosto. E para isso a gente faz essas feijoadas aí para ajudar na arrecadação e fazer ali um trabalho bonito. Então, se você aí deseja, nos procure aí pelo direct. As mãos de quem faz é abençoadíssima. Abençoadíssima. Maravilhosa. Sábado, a partir das 11 da manhã, nós estaremos entregando, amém? Feijoada, torresmo. Então, agende
um horário que nós vamos estar levando até você aí. Você abençoa a obra e ainda sai abençoado por uma feijoada deliciosa, abençoada. E eu garanto que é deliciosa mesmo. E no domingo nós teremos a nossa ceia. Fica aqui já o convite para você. Venha ceiar em nome do Senhor Jesus. Venha ceiar no domingo às 18 horas. Domingo é às 18 horas. Amém. Esteja com a gente. Tem um culto dos jovens também, né, Mariana? Domingo, 10 da manhã, ali na rua Naxiná, teremos também ali um culto de jovens. Você jovem que quer, deseja, venha e a partir das 10 da manhã esteja com a gente ali, louvando e engrandecendo a dona Vânia colocou aí, ao irmãos, nome do Senhor. Para vocês tentarem fazer os pedidos até amanhã para a organização, né? Pra gente não fazer nem mais, nem menos. Então, os irmãos que estão aí se empenhando até em vender, nos ajude passando essa quantidade no máximo até amanhã, pra gente poder se organizar direitinho, não ficar em cima da hora para ela, tá bom? Outro sim, amanhã, a partir das 15 horas, estaremos ali com a Leni, o Luiz, né? Se Jesus preparar mais pessoas, nós estaremos Você ali que lavando pode, a nossa esteja com a igreja. gente ali Quem nos puder, ajudando. vai ser bênção. Doe um dia para Jesus ali, cuidando da casa dele, que eu tenho certeza que ele vai te honrar também. Glória a Deus, esses são os recados. Deus abençoe a vida de cada um. A irmã Silvia aí pediu oração pelo Daniel, o seu filho que está se recuperando de uma cirurgia. Ela tá agradecendo, na verdade, mas vamos orar mais por ele. Vamos orar, amém. Agradecendo as orações, nós vamos continuar orando pela recuperação dele em nome de Jesus. Eu quero agradecer. Já falamos a você, do culto dos jovens. Sua família, agradecer cada um. Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus renove a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta live, por este programa, por cada um dos irmãos que aqui chegaram e assistiram, Pai. Que, Senhor, eles possam ser fortalecidos por esta palavra, por esse testemunho, e que hoje eles possam ver o nosso milagre está em nossas mãos, para a glória do teu santo nome. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará na nossa vida e na vida de nossos irmãos. Aonde chegar este programa, esta live, seja fortalecido, renovado e a esperança do milagre chegue na vida dele e dela, em nome de Jesus. Amém? É pentecostal, irmãos. Olha o nosso milagre aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado para aqueles que ficaram até o fim. A gente fala demais, eu sei, mas eu tenho certeza. Se essa live, se esse testemunho foi bênção para você, compartilhe. Amém? Compartilhe. Daqui a pouquinho ele vai estar disponível lá no YouTube. Então você vai lá no YouTube também, assiste de novo, reveja, envia para os seus grupos, envia para os seus conhecidos, para que mais pessoas sejam edificadas e fortalecidas pela palavra do Senhor. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, que você tenha um feriado de bênção, de vitória. Venha adorar, amém? É feriado, você vai descansar, vem à noite adorar a Deus em nome de Jesus. Um abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Deus que abençoe. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Vamos dizer amém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.